Aqui quem está falando é o Genilson, tudo bom? Então, nós vamos começar o curso Inove as suas aulas com palavras cruzadas. Tá? É, Quando a gente estava preparando esse curso, pensando principalmente num título, e resolvemos escolher Inove. Por quê? Vivemos a era da inovação, né? Depois da pandemia, o que mais se escuta e o que mais se vê é a questão da inovação. A velocidade da inovação ela é muito grande. Mas antes, eu quero me apresentar a vocês. Quem sou eu? Eu sou químico, né, de formação, né, fiz o curso técnico em Química, o, a graduação em Química, eu sou bacharel em Química, sou mestre em Química Analítica e doutor em Físico-Química. Então, para vocês verem, né, tem Química na veia, muito embora eu quero chamar a atenção de vocês que esse curso não é exclusivamente para químicos. Né? Então, as técnicas que nós vamos passar hoje nesse curso são técnicas relacionadas de forma geral, que você pode usar em qualquer lugar. Além disso, eu sou criador dos sites Clube da Química e G Santana 2005. Eu quero chamar a atenção para o site Clube da Química, porque o site do Clube da Química foi verdadeiramente uma escola para mim. Né? Foi nele que eu aprendi muita coisa, inclusive eu coloquei ali mais recentemente, nos últimos 4 anos, a gente tem trabalhado com copywriter, né? Aprendendo as técnicas, justamente para melhorar o quê? Melhorar o clubedaquimica.com e Santana 2005.net, tá? É, Além disso, a gente criou, né? Aí vem as coisas interessantes, né? Eu quero falar para vocês, como bom brasileiro e mineiro, eu gosto muito de um cafezinho. E durante um cafezinho, olha bem, com uma amiga, e lá surgiu a ideia de criar uma revista. Né? Então nós acabamos criando uma revista científica que já tem 10 anos, mais de 300 artigos publicados, né, que serve, para nossa surpresa, ganhou o mundo. Né? A gente tem publicações de autores portugueses, autores aqui da América Latina. Então, uma conversa de cafezinho, para vocês verem o poder. Então, e acima de tudo, dessa coisa toda, eu sou professor. Né? Então, se vocês notarem, se eu ficasse aqui na minha sala de aula, né, na universidade que eu ministro aula, que eu sou professor há 25 anos, talvez eu não passaria a experiência que nós temos em produzir materiais didáticos e inovar, né, inovar dentro do ensino. Bom, outra motivação para o curso, né, são essas revistas. Divirta-se com o Clube da Química. Mas, como copywriter e cuidando de um site, a gente sempre busca, dentro dessas, digamos assim, dentro do site, verificar o que está acontecendo com ele. E para minha surpresa, nos últimos 2 anos, um conjunto de revistas chamado Divirta-se com o Clube da Química, nós alcançamos 10, 20 gigas, ou seja, tudo que foi feito no download, né, 20 gigas, né, ali eu coloco mais de 20 gigas porque eu fiz a avaliação dos últimos 2 anos, e essas revistas estão lá há 5 anos, cerca de 10 mil downloads, ou seja, esse material didático ele serve para alguma coisa. Né? E qual é a base dele? Então, se vocês olharem aqui, ter as duas primeiras, divirta-se com o Clube da Química. No caso da segunda, nós temos aí o fogo, nós temos a nova tabelas periódicas alternativas, nós temos temas mais centrados, por exemplo, o cálcio, né, o dióxido de carbono, o hidrogênio, tem sobre química ambiental e assim por diante. Ou seja, dentro de uma formação interdisciplinar com o novo ensino médio, ou não falar só ensino médio, mas a vida nos faz com que nós tenhamos que, olha bem pessoal, que interagir formando equipe nesse mundo hoje que profissões nascem e morrem em menos de 10 anos. Né? E espero que a sua não esteja morrendo, mas a minha ela tem mais de 1000 anos, mas mesmo assim precisa de uma inovação. Né? E por que inovar? Né? Então a gente já adiantou antes, inovar por quê? Porque os alunos querem professores altamente dinâmicos. Atualmente não serve mais aquele professor, parece um robô, o tempo todo ali. E
o que que ocorre com essa história toda? O aluno está cansado, né? Aqui nessa foto, por exemplo, se vocês notarem, nós temos aí computadores, temos tablets, temos celulares, então o aluno quer professores que sejam ágeis, né? Que agreguem tecnologia e metodologias ativas. Então, mais uma vez, por que inovar, né? E o estudante quer resposta rápida, né? O estudante hoje nós estamos vivendo a era da ansiedade. Não existe pessoas mais ansiosas do que os nossos alunos, né? Eu falo isso que eu, ao longo de 25 anos, observei o que? Observei que o perfil do meu aluno, né, mudou e nos últimos anos a pandemia simplesmente só acelerou isso. O que, que a gente percebe? São muito mais dinâmicos, né? Então é necessário que a gente dê respostas rápidas, né? Os alunos também querem aquela interatividade, não quer mais aquela coisa passiva, né? Você faz a sua aula expositiva, passa uma lista de exercício, ou então pede que ele leia o livro e vai embora. Ou então quer que o aluno, né? Antigamente era assim, passava uma tarefa, o aluno aparecido uma semana depois, com a tarefa pronta, mal mal a gente olhava e tocava o barco para frente, né? Literalmente o barco estava andando e o aluno que se virava nos 30. Hoje não é mais assim, né? Então você já deve ter percebido que hoje não é mais assim. Se você não se aproxima do aluno, você não consegue esse aluno e, consequentemente, você não consegue inovar. Por isso, olha bem, pessoal, né? Eu acabei abrindo o Facebook para mim, abri o Instagram agora, né? Aí tem o Instagram no blog do Clube da Química, do blog do Clube da Química, que é do site Clube da Química, né? A gente aplica o princípio da microaprendizagem, que é uma tendência mundial, uma tendência que atinge o maior número de pessoas. Você ensina em 5, 6, digamos, slidezinhos ou no feed, né? Sem contar que você, ao usar o Instagram, você pode jogar o teu aluno para dentro, ou no teu blog para dentro da sua sala de aula. Você faz com que o aluno interaja, né? Além disso, você tem que produzir materiais didáticos. Não é livro, não é simplesmente livros. Você tem que produzir materiais didáticos que chegue ao teu aluno, né? É, como está na figura. Então, hoje o professor ele tem que ser multi, ele não pode ser único, tá? Ele tem que ser multi, de usar as diversas ferramentas, senão ele não atinge o, o aluno. Então, por isso, o professor tem que fazer um e-book. É interessante que faça apostilas, revistas, não é? Eu coloquei livros e jornal. Então, há necessidade de você buscar isso, sem contar que a velocidade é tão alta hoje da tecnologia que quando você termina de produzir um livro está obsoleto, né? Então você pode usar esse tipo de ferramenta, por exemplo, um jornal, pedir os alunos para fazer um jornal, você mesmo faz um jornal no formato de jornal ou no formato de um e-book mais dinâmico, no formato de vídeo, você ensina, né? Na realidade, ensina. Aqui, pessoal, no nosso curso, olha que interessante. Nós vamos ensinar vocês a usar palavras cruzadas, a montar revistas de palavras cruzadas, a montar revistas ou atividades em palavras cruzadas, né? E aqui, não sei se vocês sabem, a palavra cruzada é uma publicação que contém jogos. Opa, jogos de palavras cruzadas, outros jogos semelhantes a palavras e letras, não é? No passado eles eram muito populares até chegar ao celular, né? Mas hoje você pode utilizar as palavras cruzadas como uma forma de ensinar, não mais, não só ensinar, mas colocar desafios intelectuais, colocar, por exemplo, um passatempo para o aluno, de tal forma que você chegue no aluno. Olha que interessante, nosso curso quer que você chegue no aluno, nosso curso quer que você seja dinâmico, nosso curso quer que você seja inovador na sua aula, né? No seu modo de ensinar, ok? E por que, né? No caso aqui, por que nós usamos palavra cruzada? Quando a gente monta, a primeira revista que eu montei, né, Divirta-se com o Clube da Química, tudo aquilo que vinha na minha cabeça, eu fui colocando. Eu achei interessante colocar aquilo, né, que eu gostava, aí vem aquela coisa, eu gostava do desafio da palavra cruzada. Achava interessante, né? Ou seja, as palavras cruzadas eram
os desafios. Eu adorava o Dominox, que eu vou ensinar nesse curso, mas mais adiante eu vou falar mais um pouquinho. Mas a gente vê ali que a palavra cruzada, ela estimula a memória. Não tem idade para ser aplicada. Interessante, né? Que eu já apliquei isso a alunos de quinta até final do ensino médio. Né? Uma coisa que é interessante é enriquecer o vocabulário. Né? A gente percebe que nossos alunos têm um vocabulário um pouco mais baixo, mas que vocabulário é esse? Eles sabem falar, eles sabem escrever. Não, é o vocabulário da área, é o vocabulário técnico. Né? Recentemente, a gente aqui no curso superior, ministrando aula, a gente percebe que o vocabulário técnico, por exemplo, na área de química, ele é muito baixo. O aluno chega com um vocabulário muito baixo. Né? Algumas fórmulas químicas que são necessárias, simples, como HCl, o ácido clorídrico, eles poucos, né, sabem, a maioria fica olhando por alto assim, né? Quando a pessoa fica olhando por alto ou não sabe, está mentindo, né? É, uma coisa que eu tenho enfatizado aqui com vocês, aqui nesse vídeo, qual que é? É, é um, as palavras cruzadas, ela é um bom suporte para as tuas aulas. Ela é uma alternativa para as tuas aulas. Ela auxilia a compreensão, a coordenação. Ela ajuda, por exemplo, aquele ponto, aqueles pontos que até a gente, quando se lembra na aprendizagem, né, na nossa aprendizagem, o que acontece? O que acontecia? Desculpa. Acontecia que a gente tinha dificuldade. Ou a gente estudava mais ou procurava formas alternativas. Ah, como eu não esqueço do ciclo de Krebs. Aquilo não é para gente, né? Decorar todas aquelas reações da bioquímica, os aminoácidos, né? Os nomes. Então, a palavra cruzada vai te ajudar a você criar no teu aluno um vocabulário. Né? Existem algumas técnicas que dizem, por exemplo, que aprender uma língua, aumente o seu vocabulário. E o mais interessante disso tudo, que o aluno, né, nossos alunos, vivendo a geração primeiro do game, né, do videogame, né? Então todos eles gostam de jogar, não é? Todos eles gostam da situação descontraída. Então, palavras cruzadas é um jogo. Você descontrai o aluno, você quebra, digamos, essa resistência que o aluno tem, você melhora essa ansiedade que o aluno tem, ele fazendo com que ele aprenda o teu conteúdo brincando, né? De uma forma descontraída, ok? Além disso, você pode aguçar a curiosidade do aluno, né? Por exemplo, um caça-palavras, né? O cara procurando palavras ali, você está incentivando que ele procure o quê? Procure uma nova palavra, né? Além disso, olha bem, né? No nosso curso, pessoal, eu sempre conto essas histórias, com meus filhos, ensino os meus filhos o que mudou a minha vida enquanto estudante. Essa coisa se chama mapa mental. Eu me lembro que quando eu entrei na Universidade Federal de Viçosa, aquele choque de realidade, primeiro eu tive que sair da minha terra muito novo, choque de realidade porque eu saí num curso técnico de uma dinâmica, vou para outro curso, né, outro lugar, outra região, uma outra dinâmica, foi um salto muito grande e as primeiras notas que eu tive, as 5 disciplinas, eu me lembro até hoje, não foram boas as primeiras notas. Só que Viçosa, né, a Universidade Federal de Viçosa na época, ela tinha muitos cursos de extensão. E um colega veio para mim e falou o seguinte, olha bem, tem esse curso aqui de leitura dinâmica. Por que me interessou esse curso de leitura dinâmica? Porque o volume de informação, o principal choque que a gente tem quando a gente sai do ensino médio e vai para o ensino superior, é o volume de informação que você recebe por aula é muito maior. Talvez isso possa ajudar. Então fui lá fazer o curso. Nesse curso, olha que interessante, para que você tenha uma leitura dinâmica, você tem que internamente aprender o processo de neurociência, de como você pode guardar aquela quantidade de informação em pouco tempo. E nisso, lá na época não se falava no curso, mas estava o mapa mental. Né?
Eu me dediquei tanto ao curso, gostei tanto ao curso, por quê? Porque eu conseguia, já dentro de sala de aula, né, o professor falando, dando as aulas dele lá, e já conseguia montar os mapas mentais, e isso veio comigo até hoje na minha vida profissional. Então, eu trouxe para o mestrado, trouxe para o doutorado, e sempre digo, né? Eu tive a sorte de entrar no doutorado antes de terminar o mestrado. Só que havia um compromisso. Qual era o compromisso? Eu tinha que defender. E o compromisso que nós assumimos na época era 2 meses. Olha bem, 2 meses. Eu não tinha nada ainda escrito da minha tese, da minha dissertação de mestrado. Mas em 20 dias eu escrevi a minha dissertação de mestrado. Como? Usando mapa mental. Ou seja, eu consegui, dentro daquele volume enorme de informações que geralmente a gente tem no mestrado, no curso de pós-graduação, eu consegui, como está escrito aqui no slide, sintetizar informações, integrar os conceitos novos e antigos para compreender a ideia geral. Então, a partir daquela coisa, eu consegui interpretar meus dados, sintetizar informações, combinar essas informações com os meus resultados experimentais, e a dissertação sai em 20 dias. Né? Sem contar, olha bem, que ela fomenta a descoberta de novos conceitos e suas conexões, oferece uma comunicação clara de ideias complexas, olha bem, e sem contar que quando você aprende isso, você em pouco tempo você já começa a demonstrar conhecimento e compreender. Ou seja, eu coloquei aqui algumas vantagens, né, de mapa mental. E quando você usa, que é o que nós vamos ensinar nesse curso, quando você usa essas palavras, esses mapas mentais dentro de palavra cruzada, cruzadas, né, que é a palavra cruzada, o que acontece? Você está fazendo com que o teu aluno aprenda aquele conteúdo sem saber mapa mental. Tá? Olha que interessante, você tem um conteúdo, você precisa que esse aluno aprenda esse conteúdo para dar o próximo passo, né, no processo de aprendizagem. Você, dentro das palavras cruzadas, você usa o mapa mental e você faz com que o aluno dê um passo a mais. Não é aquela palavra cruzada que vem da tua cabeça, evidentemente que o mapa mental, se você já usa, é muito interessante porque você vai aplicar nas palavras cruzadas, tá ok? Então, além do mapa mental, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês, aí é outra coisa que a gente aprende com a experiência. Não é? Aqui no estado do Amazonas, um belo dia fui convidado, né, conversando com um ex-aluno, falei assim, olha, eu estou usando o Google Sala de Aula antes da pandemia, Google Sala de Aula. Professor, o Estado assinou e veio aqui, deu um curso, mas ninguém usa. Aí eu fui perguntar, né, mas por que ninguém usa? É porque ele só ensinou é, algumas coisas sobre o Google Sala de Aula, mas para que eu vou usar o Google Sala de Aula? Aí eu me lembrei de uma história interessante que aconteceu comigo. Com 11 anos, acho que foi um anúncio da TV, alguma coisa assim, falando de jogo de xadrez. Aí eu falei assim, pô, vou aprender esse negócio. Com 11 anos. Aí no local que eu morava tinha um clube de xadrez, né? Que eu passava sempre lá na frente, nunca entrava, eu resolvi entrar, falei assim, não, vou aprender a jogar xadrez. Cheguei lá, acabei fazendo amizade com um rapaz um pouco mais velho do que eu, falei assim, ei Zezinho, dá para me ensinar a jogar xadrez? Ele falou assim, dá sim. Aí cheguei lá, ele fez um movimento, peão anda para frente, o cavalo com a peça aqui pulando em L, o bispo em diagonal, aquelas coisas que geralmente o pessoal ensina. Eu aprendi o movimento das peças. Aí ele virou para mim, o Zezinho, rindo da minha cara, virou e falou o seguinte, agora vamos jogar, estamos prontos. Aí eu fiz o movimento, ele fez o segundo movimento, aí eu fiz ele fez o primeiro movimento, eu fiz o segundo movimento. Eu estava interessado em que? Mover as peças.
Ali levei o cheque mais rápido da história, né? O mais rápido é o chamado cheque pastor. Eu fiquei sem entender aquilo, ele rindo. Aí eu fui para casa. Fui para casa, resolvi voltar no outro dia. Aí entendi uma coisa. Não adianta nada eu saber a regra do jogo sem saber a estratégia do jogo, né? E isso eu verifiquei, a gente constata, pessoal, dentro do seu próprio uso de tecnologia. O teu celular, você usa o teu celular completamente, todos os recursos? Certamente não. Mas você se sente à vontade, por exemplo, você tem um estilo de tirar foto, você tem um estilo de mandar mensagem via WhatsApp, você tem uma organização do WhatsApp, você tem uma organização das suas fotos, você tem uma organização da tua agenda, por mais que esteja lá, mas tem ali um aplicativo que você não entende, você tenta removê-lo, não consegue porque ele vem de fábrica e a coisa é complicada, tá? Então, na internet você vai usar o teu navegador que você sente mais à vontade, tá? No caso aqui, vocês vão perceber que eu uso o Google Chrome. O Word, por que eu escolhi o Word para montar as palavras cruzadas? Porque o Word todo mundo usa, né? O editor de texto todo mundo usa. O Excel, todo mundo tem algum conhecimento de planilha de Excel, tá? Sabe o que é uma planilha de Excel? Que é o conhecimento que eu preciso. Preciso que vocês tenham um conhecimento básico de internet, navegação na internet, o Word e o Excel. Tá? Esses três são básicos que a gente necessita que você tenha no curso. Tá? E o curso, basicamente, vai ensinar, além de montar, a estratégia. Tá? Estratégia para você construir a revista, ou seja, como escolher um assunto, como montar um mapa mental. Aí nós vamos colocar um aplicativo também. O aplicativo, olha bem o detalhe, que eu me sinto à vontade. Mas o mapa mental você pode montar. Se você se sentir à vontade no Word, no PowerPoint, sei lá qual aplicativo, um outro aplicativo, ou então no papel mesmo, arruma uma folha, pega uma folha e monta teu mapa mental. Vou te ensinar a buscar textos na internet com aplicativos, tá? E os tipos de palavras-chave, tá? Os tipos de palavras cruzadas que você, a palavra-chave você vai usar dentro das palavras cruzadas que você vai montar, tá? Bom, a escolha de assunto, né? É, escolha do assunto depende, por exemplo, você vai ter que conhecer teu aluno, né? Nível de dificuldade do conteúdo, né? Falar, comentar alguma coisa, a quebra de resistência da turma, né? O engajamento do aluno, ou seja, quando você for montar suas palavras cruzadas, você vai ter que saber balizar, né, digamos assim, qual é a dificuldade do aluno, tem que saber qual é a dificuldade do aluno, como é que você vai quebrar a resistência dessa turma e como é que você vai fazer para engajar o aluno. Ou seja, você vai sair da monotonia do ensino tradicional, mas é necessário, pessoal, que você conheça o cotidiano do aluno, né? E como você vai estimular a competição? Olha, só para vocês terem ideia, a gente trabalha também com um aplicativo chamado Lavoisiap, né? Então, o Lavoisiap a gente tá, já trabalha, já está no ar, essas coisas tudo a gente vai colocar durante o curso, vocês vão conhecer mais o Lavoisiap, mas uma das coisas que eu aprendi com o Lavoisiap, né, a ideia inicial era fazer competições entre a turma, e a minha experiência, quando eu vou lá e tá, assim, vamos fazer competição, aí tem aquele aluno lá quietinho, sozinho, parece estar deprimido, olha para um lado, olha para o outro, parece que está deprimido mesmo. Aí, quando você chega, né, eu já tive a oportunidade de chegar a alguns, ai professor, eu não gosto de competição. Aí você percebe que é aquele aluno que está derrotado, na verdade derrotado, né? Ele está ali assim, sabe? Talvez pela obrigação da família ir, talvez para fugir da família. Aqui no Amazonas tem muitos que vão para comer, porque não tem comida em casa. Ele está ali retraído, muitas vezes não tem um celular. Quando tem celular, não tem internet, está tudo. Então, você tem que trabalhar esse aluno. Como que eu fiz para resolver? Coloquei dentro do Lavoisiap a opção individual. E ali eu vou conversando com o aluno, que negócio todo. Então,
estimular essa competição. Então, assim, a palavra-chave também dá com que você possibilite que você faça com que o aluno vença aquela dificuldade que da vida dele, né? Que eu falo da dificuldade da vida. Né? Tem muitos alunos que têm dificuldade na vida, muitas pessoas, né? Já estão derrotadas, dada a condição, não tem aquela gana de crescer. Então você pode usar a palavra cruzada. Isso depende do critério do assunto, depende como você vai chegar no teu aluno. Então você pode usar de uma forma que você chegue. Então, se você tem habilidade, né, para montar as palavras cruzadas de acordo com o teu público e mudar, é interessante, né? Bom, então, como eu estava dizendo antes, a gente vai montar um mapa mental relacionado ao assunto, tá? Esse mapa mental, não preciso dizer, mas caso alguém não saiba, não tenha o costume, ele ajuda, né? Ele é montado, ele é baseado em neurociência, você monta uma sequência, né? No caso aqui está assim, dicas para economizar energia na sua escola, por exemplo. Você pode, como está aqui, o equipamento do escritório você pode otimizar, o aquecimento do ar-condicionado você pode também trabalhar, economizar ali, por exemplo, você desliga ou liga de acordo se não deixar ele muito aquecido, a iluminação, o lixo. Então, se vocês notarem, olhar bem profundamente para esse mapa mental, você percebe que todas aquelas coisas envolvidas, né, com as dicas de economia de energia, você pega rapidamente. E é isso que o aluno tem que fazer. Né? Mas o que você vai fazer? Vai usar palavras cruzadas, ok? As buscas na internet, então aqui nós temos como montar, a gente vai falar um pouco, né? Vai ter um módulo só para isso, vai ter um módulo para buscas na internet, né? Porque hoje você tem, por exemplo, o chat GPT, né? Talvez não vou ensinar para vocês como eu tenho usado um pouco do site GPT, mas as buscas na internet é muito baseado no tipo de palavras que você escolhe. Então, você vai buscar palavras baseadas na tua experiência e eu vou te ensinar como você chega no teu aluno, como você descobre o teu aluno, está dizendo aquele cara quietinho lá, não fala, você acha que é o dono da cocada preta, muitas vezes o livro, por exemplo, eu vejo os livros aqui no Amazonas, produzidos no sul, que não tem nada a ver com a população aqui do Amazonas, ou seja, os objetivos, os costumes da população do Amazonas é diferente, por exemplo, de São Paulo, ou de Minas Gerais, ou do Rio, e assim por diante. E você, com as buscas na internet, vai ter técnicas, buscas técnicas na internet, você terá a oportunidade de chegar no teu aluno, você vai usar assuntos diferenciados, coisas diferenciadas que não estão nos livros didáticos, ou naquela apostila que você usa para a tua aula. Aí você pode acrescentar como atividade complementar as buscas na internet, tá? Essas buscas na internet a gente vai direcionar para o curso, né? Mas o aprendizado que você vai ter, você pode usar para qualquer outra coisa, sua vida cotidiana, né? Não sei se tem pretensões de fazer uma pós-graduação e assim por diante, né? É, por exemplo, né? Se você faz a busca na internet aqui, olha, você foi um texto que eu busquei na internet, você montou o texto, você tem aqui as palavras em negrito, são as palavras-chave que eu considerei que o aluno tem que entender, né, sobre elementos sólidos, as principais palavras, o sódio, que ele é branco, que ele é brilhante, que ele forma da origem aos hidróxidos, que ele libera oxigênio, que seu minério é acreolita, né, que o nome vem do grego, é oriundo do nitron, que ele forma e que ele é agente orgânico, que o nome tem origem na soda, que é uma coisa muito usada no tratamento medicinal, o símbolo, o elemento, o cosmo, o espectro. Né? Se vocês notar, desculpa o avião que está passando aqui. Então, se você notar, o aluno ele pode ler o texto, ele deve ler o texto, um pequeno texto, né? Lembrando que ele é ansioso, e dentro desse texto você coloca as palavras grifadas. Para quê? Para montar suas palavras cruzadas. Que tipo você pode montar, por exemplo, uma caça-palavra, um dominox, um jogo de erros, palavras cruzadas mesmos, e bolar outras atividades, por exemplo, de caça-palavras. Né? No caso, você lembra do sódio que estava lá anteriormente?
Aí no caça-palavra aqui, se você coloca embaixo, ele é obrigado a ler mais de uma vez aquele texto. Ele vai buscar as palavras, aquelas palavras-chave, e a partir daquelas palavras-chave, baseado no mapa mental, ele tem o quê? Ele tem entendimento de uma forma divertida, tá? Do que ele necessita de aprender sobre o sódio. No caso, o sódio, você pode usar, por exemplo, a primeira, segunda, terceira lei de Newton, por exemplo, se você é professor de física. Você pode usar, no caso do meio ambiente, você pode usar aqueles textos, né? Então você faz com que o aluno, com pequenas leituras, uma aprendizagem rápida, ele fixa aquilo, vai ganhando vocabulário, né? Você pode montar o caça-palavra que eu coloquei em relação ao doçante dessa forma também. Você pode colocar de tal forma que você coloca os números, né? 1, 2 e assim por diante. Ali o aluno vai buscando, vai colocando, montando, né? Você coloca algumas palavras, tá? Você vai aprender isso. O dominox, né? Você lembra do sódio aqui? Eu fiz o sódio na forma de dominox, ou seja, você pode colocar, olha aqui, uma, duas, três atividades com as mesmas palavras, né? Com públicos diferentes, e o aluno vai guardar esse conjunto de palavras, né? Internamente você está usando o mapa mental e dessa forma você ensina o aluno no modo alternativo, tá? Então, no modo alternativo, chegando ao final agora dessa aula, vamos colocar aqui, olha, os módulos. Você vai ver o módulo mapa mental, o assunto, tá? No formato de vídeo, vai ter uma gravação para você. A busca na internet, tá? Também vai ter lá como buscar na internet. Então esses dois, o módulo 1 e o módulo 2, nós colocamos na forma de vídeo, de tal forma que você guarde, né? Você vai guardar, você pode rever a qualquer momento. E a partir do módulo 3, olha que interessante, você vai fazer comigo, né? O tete a tete, você vai poder tirar dúvidas durante a montagem do curso, ou, desculpa, do caça-palavra. Né? Então você vai fazer comigo, né? No modo online, da mesma forma do Dominox. O jogo de erros, tá? E palavras cruzadas. Tá? Então você vai fazer comigo, ok? O módulo 1, módulo 3, módulo 4, módulo 5, tá? E o módulo 6 e 7. Pessoal, espero que vocês fiquem no curso, espero que vocês façam o curso, espero que vocês montem o material do curso. Muito obrigado.